Buracos negros. Nós o imaginamos como uma região enorme e super escura no espaço que atrai tudo em sua direção. E uma vez que algo cai lá dentro, é arrastado para o ponto final central chamado singularidade, onde tudo fica esmagado, certo? Mas, e se disséssemos que não é exatamente assim que os buracos negros funcionam? Então, o que é uma singularidade, afinal? E o que realmente há do outro lado da cortina escura? Prepare-se para descobrir um mundo alucinante de buracos negros, onde a realidade é muito mais estranha do que qualquer ficção. Olá, seus tops! Sejam bem-vindos ao canal Tops e Épicos. Aproveita e deixa seu joinha e se inscreva no canal para não perder nada que acontece no mundo e também fora dele. Vamos começar! Os buracos negros são fenômenos espaciais intrincados. Tudo neles é complicado. Quando uma grande estrela, cerca de 10 a 20 vezes mais massiva que o Sol, esgota todo o seu combustível, o equilíbrio entre gravidade e pressão é quebrada. E a estrela entra em colapso, se tornando uma supernova. O problema com o nosso entendimento atual é que usamos diferentes teorias para explicar fenômenos acontecendo em diferentes escalas. Existe a teoria quântica de campos, que funciona bem para explicar o comportamento complexo das partículas, variando de átomos até os menores blocos subatômicos de matéria. Aplique esta teoria a escalas astronômicas e ela será inútil. Para essa tarefa, os cientistas recorrem à relatividade geral de Einstein. Escolha a teoria certa e os cálculos gerarão respostas corretas. Mas os buracos negros são complicados. A princípio, são objetos astronômicos, estrelas grandes. E então, eles rapidamente encolhem para tamanhos muito menores, às vezes quânticos. Por exemplo, para que o Sol se transformasse num buraco negro, teria de ser comprimido com o tamanho de apenas cerca de 1,8 milhas, ou 2,9 quilômetros de raio. Teoricamente, você pode transformar qualquer objeto em um buraco negro. Existe uma fórmula que nos diz o quanto algo precisa ser espremido para se tornar um. Este limite é conhecido como raio de Schwarzschild. E se você se pergunta quão pequeno é o nosso planeta, quanto que teria que ser para se transformar em um buraco negro, imagine toda a Terra como uma bola com um raio de 0,35 polegadas, 0,88 centímetros. Mas, e se o raio de um objeto for zero? Os cálculos tradicionais, tanto matemáticos quanto físicos, perdem o sentido e por isso chamamos esse fenômeno de singularidade. Mas, será que tal conceito realmente aparece no mundo físico? Vamos tentar decompô-lo. Considere este experimento mental. Se você quisesse fazer a versão mais simples de um buraco negro, você começaria com pequenos pedaços de matéria flutuando no espaço. Eles não empurram nada, apenas ficam ali. Então, eles são como pequenas partículas de poeira flutuando muito próximas umas das outras, sem se moverem, mas no espaço há gravidade. E então ela começa a juntar tudo, reduzindo o espaço entre partículas de poeira. Com o tempo, pequenas partículas de poeira começam a se comprimir cada vez mais, chegando eventualmente a um ponto onde sua massa e gravidade combinadas crescem exponencialmente, que o espaço ao seu redor começa a comprimir. E isso cria um horizonte de eventos, uma espécie de limite que permite a entrada de coisas, mas não permite que qualquer coisa saia. Este tipo de buraco negro é chamado de buraco negro de Schwarzschild. Tem massa, que é a quantidade de material necessária para fazê-lo, mas não tem nenhuma carga elétrica ou movimento giratório. Agora pense no que acontece quando você cruza o horizonte de eventos desse buraco negro. Para fins de experiência, digamos que seja grande o suficiente para você entrar com uma nave espacial. Uma vez dentro, você entra em pânico e tenta sair disparando propulsores para acelerar de volta. A física diz que, independentemente da direção para a qual a nave está voltada, você ainda será atraído em direção à singularidade central. Para entender isso, imagine um corredor longo e estreito sem saída, exceto através de uma porta no final. Assim que você entra neste corredor, a porta se fecha atrás de você e não há como abri-la. O corredor tem uma esteira rolante, muito parecida com a de um aeroporto, e está demorando para ir para frente, então você avança na velocidade da luz. Não importa para que lado você tente se mover, seja correndo na direção oposta ou se movendo de lado, você ainda acabará sendo carregado pela passagem. Ou, pelo menos, era assim que os cientistas pensavam que os buracos negros agiam. Mas veja bem, o espaço-tempo fica muito mais complicado quando se tem uma massa que gira,
E assim, até agora, sabemos apenas da existência de buracos negros que possuem momento angular, ou spin. Eles se formam a partir do colapso de estrelas massivas em rotação, e à medida que a matéria entra em colapso, a rotação é conservada, levando à formação de um buraco negro giratório. A mecânica quântica foi criada para explicar o estranho mundo das escalas em miniatura. Mas em vez de nos dar respostas, levou a mais incertezas como flutuações no tecido do espaço-tempo. E essas flutuações quânticas desempenham um papel significativo quando se trata dos horizontes de eventos que cercam buracos negros. Agora, todos nós já ouvimos que nada pode escapar de um buraco negro, mas é aqui que as coisas ficam complicadas. Perto de um horizonte de eventos, partículas e antipartículas surgem e desaparecem espontaneamente, aniquilando um ao outro quase instantaneamente. Mas e se uma dessas partículas conseguir escapar da força de um buraco negro? O grande Stephen Hawking explicou isso com sua teoria da radiação Hawking. Quando uma partícula e antipartícula se forma próximo ao horizonte de eventos, um deles cai em um buraco negro, enquanto o outro escapa. E ao fazer isso, a partícula livre rouba a energia do buraco negro. Se você der tempo suficiente, estamos falando de números impossíveis de imaginar. Um buraco negro evaporaria completamente, não deixando nada para trás. Mas se não sobrou nada, para onde vai essa singularidade infinita? No universo real, não existem infinitos, ou, pelo menos, ainda não encontramos nenhum. E então, quando os cientistas fazem cálculos que levam ao infinito, isso significa que há algo errado com a teoria. Ela é simples demais para ser aplicada a casos extremos. Imagine uma corda de violão tocada suavemente em sua frequência de ressonância. De acordo com o modelo mais simples de comportamento ondulatório, a vibração da corda cresceria exponencialmente ao longo do tempo. Em teoria, vibraria além da Lua, das estrelas, até o infinito e depois voltaria. Mas embora seja isso que o modelo prevê, não é o que acontece na realidade. O fato de haver um infinito aparecendo no modelo diz que ele é simplificado demais, e existem certas limitações. Embora funcione perfeitamente para explicar as vibrações das cordas quando elas são pequenas, você ainda precisa uma teoria melhor para explicar infinitos. Então, o que isso significa para a nossa compreensão dos buracos negros? Se as singularidades não forem reais, talvez no centro de cada buraco negro exista algo totalmente diferente, algo além do que podemos compreender plenamente. Mas, como sempre, os cientistas têm algumas ideias. De acordo com o teorema de Penrose, as singularidades são inevitáveis na relatividade geral. Qualquer coisa que se mova no espaço e sofra apenas os efeitos da gravidade deve seguir um caminho específico, o chamado geodésico. Basicamente, é o caminho mais curto e mais eficiente, tanto espacial quanto temporalmente. A ideia é que todo o espaço-tempo esteja estruturado assim. O universo é um tecido gigantesco e a sua forma é ditada por estas linhas geodésicas, algumas das quais são retas e a outra curva. Esses caminhos são intermináveis, assim como uma linha traçada sobre um objeto esférico. Mas Penrose sugeriu que a geodésica deveria convergir para dentro dos buracos negros, terminando em seus centros, o que significa que os caminhos do próprio espaço-tempo terminam, e você tem uma singularidade ou um infinito. Stephen Hawking acreditava que foi assim que o Big Bang começou, como uma singularidade, ou em outras palavras, geodésicas que remontam a um único ponto. Embora um artigo publicado recentemente por Roy Kerr sugira uma perspectiva muito diferente em buracos negros. A rotação da matéria muda tudo. Em vez de um único horizonte de eventos marcando a fronteira além da qual nada pode escapar, buracos negros giratórios têm dois horizontes distintos, um horizonte externo e um interno. Esses horizontes são como paredes invisíveis, marcando as regiões onde a atração gravitacional se torna forte demais para que até mesmo a luz escape de lá. Os buracos negros em rotação também têm algo chamado ergosferas, zonas giratórias ao redor. Um buraco negro onde o próprio espaço-tempo é arrastado por sua rotação mais rápida que a velocidade da luz. Se por acaso você estivesse lá, não importa o quanto tentasse permanecer parado, seria em vão. De certa forma, essas ergosferas são como redemoinhos no espaço-tempo, influenciando o movimento de objetos próximos que entram em contato uns com os outros, produzindo luz extremamente brilhante.
Devido à rapidez insana com que as coisas se movem por lá, se um objeto conseguisse escapar de uma ergosfera, sairia com muito mais energia do que entrou. Em teoria, este mecanismo é a fonte de energia quase ilimitada. Embora aprender a extraí-lo pareça uma tarefa impossível. E, novamente, ainda há a singularidade. Embora não tenha uma forma pontiaguda, mas sim uma estrutura semelhante a um anel devido ao efeito do momento angular que o suaviza. Aqui está uma maneira simplificada de visualizar isso. Imagine uma gota de tinta caindo sobre uma folha de papel. Se o papel estiver parado, a tinta forma um único ponto. Mas se você girar o papel rapidamente enquanto a gota cai, a tinta se espalha, criando um formato semelhante a um anel. E assim, se a matéria cair num buraco negro ao longo deste caminho desconcertante, o seu caminho não será como um círculo simples que permanece em um plano. Em vez disso, ele se move por todo lado, como uma abelha zumbindo no ar. Com o tempo, o caminho da partícula preenche uma forma tridimensional. Então, em vez de seguirem um caminho plano, as partículas em torno dos buracos negros giratórios se movem em todas as direções, pintando uma espécie de donut no espaço. E as partículas atraídas por um buraco negro em rotação não cruzarão apenas o horizonte de eventos, indo direto para a singularidade central. Não é como deixar cair uma pedra num lago, onde ela afunda direto. Em vez disso, é mais como jogar uma folha contra um vento forte. O movimento rodopiante do vento carrega a folha em todas as direções, às vezes empurrando-a mais perto do chão, outras vezes levantando-a. Chamados de buracos negros de Kerr, esses monstros celestiais giratórios não têm singularidades reais, e a matéria não acaba necessariamente caindo dentro de suas singularidades centrais. Em vez disso, além do horizonte de eventos, a força centrífuga cria um espaço-tempo quase normal, apenas em torno de singularidades em anel, onde os objetos podem se mover em diferentes direções e podem fazer isso por muito tempo. Então, o que é essa singularidade do anel? Basicamente, é um campo gravitacional dentro de um buraco negro, o produto de uma rotação. Mas aqui está uma continuação surpreendente. Uma estrela que entrou em colapso para formar este buraco negro ainda estaria lá dentro de um monstro do espaço escuro. Pedaços e pedaços da estrela seguem os caminhos da geodésica, nunca deixando de existir. E até a luz ainda estaria presente ali. Você consegue imaginar um lugar assim? Uma centrífuga quase perpétua isolada do universo exterior, mas que tem seu próprio pequeno mundo girando e iluminado por luz etérea. O que você acha dessa nova perspectiva sobre os buracos negros? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Se você quiser descobertas mais fascinantes sobre o mundo misterioso em que vivemos, fique ligado aqui no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima, seus tops!